Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11, versículo 24. Hebreus 11, 24. Vamos ler. Pela fé, Moisés, sendo homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir dos prazeres transitórios do pecado. Ele entendeu que ser desprezado por causa de Cristo era uma riqueza maior do que o tesouro do Egito, porque contemplava a recompensa. Pela fé, Moisés abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a ira do rei, pois permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Amém? Até aí. O Senhor tem me dado essa passagem desde o dia que a pastora ministrou aqui a respeito dos fundamentos da fé. Alguém lembra dessa ministração? Eu acredito que as mulheres lembram, que ela falou muito a respeito dos fundamentos da fé. Alguém lembra de algum? Justificação. Alguém pode me ajudar? Que eu não estou aberta lá, não. Só estou falando. Redenção. Sabedoria. Está saindo aí. Está faltando um. Santificação. Amém? E o Senhor falava ao meu coração a respeito dessa passagem de Moisés. E eu quero conversar um pouquinho a respeito disso hoje com a igreja. Eu nem sei por quê, porque, na verdade, eu não ia falar nada disso. E foi difícil até o Senhor me convencer que eu ia falar essa palavra. Foi difícil até eu obedecer, né? E a gente vai falar um pouquinho dessa fé. A fé que nos traz maturidade. A fé que nos amadurece. Porque na palavra do Senhor, em algum lugar, está escrito que a criação geme pela revelação dos filhos de Deus. E quando o Senhor fala, tem essa palavra, né, que a criação, ela sabe que ele está falando dos filhos ruiós. Não é isso, mestre? Que eu não sei falar hebraico essa palavra, né? Então, no hebraico é ruiós, porque a palavra do Senhor ele vai tratar os tecnós, que é os filhos, crianças, as criancinhas, os que ainda necessitam de leite, e ele vai tratar com os filhos ruiós, que são os filhos maduros. E o Senhor me falava que há chegado um tempo, e esse é o tempo, e o tempo é agora, que a igreja de Cristo precisa amadurecer. É necessário crescer. Eu estava ali sentada com meu filho, e ele, mãe, meu joelho tá assim, tá doendo, olha para aqui como tá, não sei o que, parece que a veia vai pular, tá doendo. Eu disse, porque você está crescendo. Né? O outro também pequenininho em casa, esses dias, amanhã faz massagem nas minhas pernas. Faz massagem amanhã que eu não estou aguentando. O quê, menino? Pelo amor de Deus, eu vou te levar no médico. E aí o médico só falou, nem se preocupe, mãe, porque ele está crescendo. Né? Porque crescer dói. Né? Eu não tive muito esse problema. Eu não cresci muito.
Mas o âmbito espiritual, né, Lúcia? Amém? Então, crescer dói. E a gente acabou de ler aqui a passagem falando da vida de Moisés, e a gente tem o costume de dizer que o hebreu, essa galeria, é a galeria da fé, dos heróis da fé, né? E a gente está falando, e eu li com vocês a passagem que fala a respeito de Moisés. Pela fé, Moisés, sendo homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Pela fé, Moisés começou a crescer. Moisés começou a amadurecer. Moisés sendo homem feito. E o que ele fez, a primeira postura de Moisés como um homem feito, foi recusar a mentira. A mentira. A palavra do Senhor fala que o diabo, ele é o pai da mentira. E ele fala do que é próprio, da própria mentira. E eu li esse texto assim, eu ainda não estou entendendo. Me espreme aqui para eu entender mais. E o Senhor me falava, quando você é imaturo, você aceita qualquer mentira. Quando a gente é criança, a gente acredita em qualquer conto da carochinha, né? Quando tudo, meu filho lá em casa de 8 anos, tudo ele olha para mim, tudo que passa, qualquer reportagem, qualquer coisa que se fala na televisão, ele vai dizer, ele fala uma coisa para mim, ele olha para mim e faz, manhã, é verdade? Manhã, é verdade? Ele quer saber se aquilo que está sendo falado é verdade ou é mentira. Eu acho tão engraçado isso, né? E ele não aceita a mentira, né? Quando o pai dele faz, não, é muito forte isso. Não, eu tenho que dizer, a verdade é essa. E a palavra do Senhor fala que o quê? A verdade vos libertará. Daqui a pouco eu vou te colocar aqui para pregar no meu lugar. Quando eu vou falar a frase, ela já completa? Eu estou brincando. Amém? E a verdade libertou Moisés daquela mentira. Ele não aceitou mais viver debaixo daquela mentira. E nós, muitas vezes, acreditamos em qualquer mentira que o diabo nos fala ou que outras vozes nos falam. A gente está estudando aí no GC das Mulheres a respeito que quem não tem voz não tem destino, né? E é bem interessante que é em 1 Coríntios, né, Amanda? Capítulo 14, verso 20, 10, né? Ele fala que aquela palavra, aquela voz que você ignorar, ela vai se tornar estrangeira para você. O que é uma voz estrangeira? É uma voz que você não tem entendimento do que está se falando. Então, quando você decide ignorar uma mentira, aquela voz que está lhe comunicando aquela mentira, ela vai se tornar estrangeira para você. Porque pode falar o que falar, você vai ficar com a voz de que falou a verdade. Mas a gente muitas vezes começa e fica se enganando com a mentira. A mentira do que você não vai dar certo. A mentira que seus pais não lhe amam. A mentira que seu casamento não vai dar certo. A mentira que seus filhos não vai dar certo. Nós começamos a acreditar nas mentiras de Satanás. E muitas vezes naquela mentira que nós falamos para nós mesmos, todos os dias. Eu tinha uma amiga que
chegava e ela dizia, eu tô tão feia, eu tô tão feia, eu sou feia, eu sou feia. E eu disse a ela, você vai ficar feia. De tanto você dizer que você é feia, você vai acabar ficando feia, porque você está acreditando no que você está falando, você está acreditando na mentira que estão te contando. Porque o padrão deste mundo de beleza é uma mulher esbelte, né? Magrela, né? Nada contra as magrinhas, né? Aquela mulher magrela, linda, que cabe em qualquer manequim. Então, ela ficava muito frustrada, porque ia nas lojas e não conseguia comprar nada para ela. E eu dizia a ela, então faz o seguinte, fecha a boca e começa a dizer, eu sou linda, eu sou linda, eu sou linda. E tu vai ver que tu vai ficar linda. Mas para de acreditar na mentira que estão te contando. Porque a gente começa a acreditar na mentira de um sistema mundano. Romanos capítulo 12 fala o quê? Transformai a vossa mente, para que seja capaz de quê? Experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, qual foi a primeira barreira que Moisés, num ato de crescer, ele começou a romper? A mentira. Ele começou a romper uma estrutura de mentalidade. Porque amadurecimento não quer dizer a pessoa é de idade. A pessoa é madura. É madura na idade. Né? Eu lá em casa eu tenho muito exemplo disso, porque meus tios, eu já falei aqui várias vezes, eu tenho tios e tias, principalmente um tio, que sempre ele liga para mim, conversa comigo e fala e tal. E eu vejo assim, eu que sou nova, que sou a sobrinha, que era para estar pedindo conselho a ele, eles que vêm e diz pedindo conselho a mim. E eu digo, meu Deus do céu, onde que eles veem que... Aí eu, só fico escutando, Jesus, só tu, Senhor, para me dar sabedoria. Porque são pessoas mais velhas que eu, são mais vividas. E o Senhor me mostrava que não é questão da idade. Não é questão da idade. Né? Não é questão da idade. O amadurecimento que Deus quer nos trazer é na nossa mentalidade. Uma mente crescida, uma mente amadurecida. Eu gosto muito desse versículo. Vamos ler ele, porque eu gosto muito mesmo. 1 Coríntios capítulo 13. Primeira Coríntios capítulo 13, verso 11. Quando eu era menino, eu falava como menino. Sentia como menino. Pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Então, houve aqui um processo de amadurecimento na vida de Paulo. Quando ele era menino, ele agia como menino, ele sentia como menino, mas agora ele não era mais menino. E ele desiste das coisas de menino. Você já tem desistido das coisas de menino? De ser enganado por qualquer mentira? Precisamos desistir das coisas de menino. E começar a se tornar homem feito. Mulher e homem. Porque a geração clama, geme, chora por os filhos ruiós, os filhos maduros.
O que nos impede de crescer? Viver debaixo de uma mentira. Vamos abrir João. João. Capítulo 8, verso 31. Porque o 32 a gente conhece de cor. Conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. E a gente esquece de ler o 31. Por isso eu queria ler com vocês o 31. Então, Jesus disse aos judeus que havia crido nele: se vocês permanecerem na minha palavra, serão verdadeiramente os meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Como eu posso conhecer a verdade? Permanecendo na palavra, permanecendo em Cristo. Aqueles que permanecem serão verdadeiramente os meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. E o que acontece? A falta da gente permanecer. Porque nós somos muitas vezes, eu digo por mim, muitas vezes eu sou muito inconstante. Uma hora eu quero, outra hora eu não quero. Teve esses dias, né? Lúcia sabe, Lúcia presenciou. Eu falei, o pastor, eu não quero mais. Então, o Senhor me mostrava, você ainda está imatura. Porque os maduros, eles permanecem. Os maduros, eles não são inconstantes. E eu, meu Deus, levei uma lapada, né? Não precisa nem o pastor falar nada. O Espírito Santo, ele trata com a gente. Só basta aquele que tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, você é igreja, você é filho, então ele está falando com você. Amém? Então, precisamos romper com a mentalidade corrompida pela mentira. O primeiro passo de um amadurecimento e um crescimento espiritual é romper a nossa mentalidade. É romper com a mentira. É romper com a nossa inconstância. Uma hora eu quero Jesus, eu estou bem feliz com Jesus. A gente vai para o encontro, a gente vai para tantos eventos, a gente vem para os cultos, nossa, sai avivado, é aquele fogo. E a gente sai ali na certeza que agora o negócio vai. Agora eu vou, agora ninguém me para, agora eu vou seguir, agora eu senti o Espírito Santo, agora o Senhor falou comigo. E passa 15 dias, passa 20 dias, vem as circunstâncias, né? Vem tudo. E começa a nos paralisar. E aquilo que a gente estava caminhando, dizendo que a gente ia conseguir, e a gente ia vencer, e não sei o quê, e a gente vamos permanecer até o fim. Eis-me aqui, Senhor. Daqui a pouco a gente começa a ficar inconstante. E a palavra do Senhor fala: aqueles que permanecer, conhecerão a verdade. E a verdade vos libertará. Você só pode conhecer a verdade que vai te libertar, querido, se você permanecer na posição que o Senhor tem te colocado. E o Senhor tem te chamado. O Senhor tem te colocado aí. Sabe o que aconteceu com a primeira humanidade criada por Deus, Adão e Eva? Eles acreditaram em uma mentira. A mentira da serpente. Foi ali, iludiu Eva. Eva pegou a fruta para comer. E os dois se iludiram. Os dois acreditaram em uma mentira. Então, queridos,
eles são um exemplo de como a gente pode cair no conto do vigário e acreditar na mentira. Na mentira. Que a mentira pode ser que tem nada a ver. Eu tenho o costume de dizer, até no G6 das mulheres, eu sempre dizia essa frase, né? Que tem nada a ver. Para mim é um demônio. Né? Que tem nada a ver. Isso é uma mentira. Que besteira. Eu sou crente, mas isso eu posso fazer. Eu estou na graça. Eu sou livre. O Senhor me libertou. E a gente ainda usa a palavra para nos acobertar daquilo que a gente sabe que é uma mentira na nossa vida. A gente sabe que está sendo enganado por Satanás. Mas a gente deixa. Amém? Então, romper com uma mentalidade construída de mentira. De mentira. Muitas vezes é os nossos pais que proferem aquelas palavras. Você não vai dar certo, né? Ô menina para perrear, não sei para que nasceu, e não sei o quê. Tudo mentira. Porque você nasceu, porque o Senhor quis que você nascesse. Lá no ventre da tua mãe, antes de você sair de lá, ele já te conhecia. Então, ele já sonhou com você. Ele tinha um propósito. E a gente fica a vida inteira ouvindo a palavra que nos liberta e acreditando nas mentiras de Satanás. As mentiras do nosso próprio eu. Então, romper com a mentalidade é necessário para um crescimento. Jeremias fala assim, eu te escolhi para derrubar, edificar e reconstruir, né? Tem uma palavra de Jeremias que fala isso, né? Derrubar, edificar e reconstruir. Porque o Senhor, ele não pode construir em alicerces corrompidos, em alicerces errôneos, em alicerces feitos por mentira. Então, ele precisa derrubar, muitas vezes, nossas construções, nossos muros. Ele precisa derrubar para edificar e reconstruir de novo. Tem um louvor de Fernanda Brum que fala assim: Deus ainda está me construindo. Deus ainda está me construindo. E dia após dia eu estou crescendo. É muito lindo assim, eu amo assim. Porque nós estamos em uma construção. A Bíblia nos fala que nós somos pedras. E o Cristo, ele é a pedra angular. E nós estamos em construção. Deus ainda está construindo. E aquele que começou a boa obra, ele é fiel para concluir a boa obra. O problema, querido, é que a gente sai da nossa posição e começa a acreditar em qualquer mentira. Mentira. E quanto mais a gente está acreditando na mentira, a gente não vai permanecer na verdade. Somos inconstantes. Deus falou a Adão: Adão, onde tu está? Percebe? Que ele falou para Adão: Adão, onde tu está, Adão? Onde tu está? Ele não disse: Adão, eu sei onde tu estás. Sai daí de trás que eu estou te vendo. Ele disse: aonde tu estás? Aonde tu está, Adão? Que saiu da posição que eu te coloquei. Saiu da minha posição. A posição de uma verdade. A posição de comer da árvore da vida. Ele decidiu
comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, a nossa vida com Deus, querido, é uma decisão. O seu amadurecimento não vai depender do seu marido. O seu amadurecimento não vai depender do seu líder de GC. O seu amadurecimento não vai depender do mestre estar aqui todos os dias te ensinando, do pastor. Não vai depender. O seu amadurecimento, querido, depende exclusivamente e unicamente de você continuar na posição que Deus tem colocado. Você permanecer. Eu plantei lá em casa uma babosa. E aí a babosa não estava crescendo. E a minha amiga postou uma foto para mim. Ó, minha babosa como está linda. Eu, meu Deus, a tua já está assim, a minha não está. Por que isso aconteceu? Aí ela, tira uma foto aí para eu ver onde é que ela está, não sei o que, como é que ela está. E eu peguei e tirei uma foto da minha babosa. Ela olhando para minha cara. Ai, meu Deus, realmente eu não tenho o dom de cuidar de plantas. Cada um com seu talento, né? Aí, ela fez a azira. Eu já sei, porque essa babosa ela não está amadurecendo certo. Porque ela está plantada no lugar errado. Então, você quer amadurecer, você quer crescer no Senhor, você precisa estar plantado no lugar certo. Está plantado no lugar certo. Mas um dia a gente está plantado aqui, outro dia a gente está plantado ali, outro dia a gente não sabe nem mais onde está, parece barata tonta assim, correndo. A gente não... Sem destino, sem voz. E o Senhor precisa te encontrar plantado no lugar certo. Amém? Aleluia. O 25 de Hebreus 11 que a gente leu, fala assim. Preferindo ser maltratados junto com o povo de Deus, a usufruir dos prazeres transitórios do pecado. A gente sabe a história de Moisés, né? Que Moisés saiu do Egito, fugido do rei. A gente sabe que Moisés foi colocado num cesto e chegou até o palácio. E a filha de Faraó pegou Moisés e cuidou de Moisés. E esses processos da vida de Moisés amadureceram Moisés. Essa caminhada, essa trajetória da vida de Moisés amadureceu. E ontem eu fiquei bem triste com o Senhor. Meu Senhor, por que isso? Por que aquilo? E questionando, né? E o Senhor é para te amadurecer. Tudo isso, filha, não tem nada a ver. Não é sobre ninguém, é sobre você. É você que precisa crescer. E eu comecei a entender, comecei a examinar a mim mesmo. Porque a palavra do Senhor fala que os maduros, tem uma palavra lá em Tessalonicenses que fala, e em Coríntios também diz, que é necessário a gente examinar todas as coisas. Então, é o autoexame e eu examinar todas as coisas. Eu examinar a mim dentro e as coisas fora ao meu redor. E você vai perceber que tem tudo a ver com você crescer. Não tem a ver com o outro. Não tem a ver, porque fulano, meu vizinho me perturba. Meu vizinho reclama de mim. Meu vizinho está me perseguindo. É para você crescer. Teve um que eu escutei ontem, eu me acabei de chorar, porque eu não queria ministrar ainda essa palavra, né? E tudo dizendo para eu ministrar, né? Até as circunstâncias. E eu escutei um novo que fala assim: Deus está te ensinando a ser forte. É para a morte, é para você crescer. É para você crescer.
Deus está te ensinando a ser forte. Nem tudo aquilo que é mal é pra morte. É pra você crescer. É pra você crescer. E eu fiquei, meu Deus do céu, sobre isso, Senhor, que tu estás falando comigo. Tudo minhas circunstâncias, tudo que eu estava passando, era só para Ele me fazer forte e me fazer crescer. Porque a gente cresce na dor. Crescer dói. Não é fácil crescer. Amadurecer em Cristo não é fácil. Mas a gente só quer um Senhor para que agrade o meu pedido, que me agrade. Ontem eu estava dizendo ao Senhor, ao meu filho, não vou dizer qual deles, porque eles estão aqui, né? E aí, eu falei assim, amanhã a gente vai para a igreja. Aí eu disse, aí ele fez, mãe, é para que ir para a igreja? Eu disse, para agradecer ao Senhor. Você tem um coração grato. Tem certeza amanhã que é para isso? Ou é para o Senhor se agradar de mim, para Ele me conceder aquilo que eu quero? Misericórdia, Jesus. Eu disse, menino, da onde tu tirasse isso? Entende? Então, às vezes, a gente quer o Senhor para isso. Para fazer as nossas vontades. Não é verdade? Preferiu ser chamado junto com o povo de Deus, a ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir dos prazeres transitórios do pecado. Ele entendeu que ser desprezado por causa de Cristo era maior riqueza do que os tesouros do Egito. O Egito, muitas vezes, e eu acredito que o mestre pode me ajudar, mas o Egito, eu acredito que é uma tipologia do mundo, né? O Egito é uma figura, é um tipo do mundo. E muitas vezes a gente se deixa contaminar com as riquezas desse mundo. Transitórias. Ele decidiu não se contaminar com as riquezas transitórias desse mundo. E às vezes a gente se contamina com as riquezas transitórias desse mundo. Moisés decidiu não se contaminar com as riquezas transitórias desse mundo quando ele entendeu a sua origem. Quando Moisés entendeu a que grupo ele pertencia, a que time ele pertencia, ele decidiu não se contaminar com os prazeres do Egito. Quando ele entendeu a sua origem. Você tem entendido a sua origem? Eu vim do meu pai fulano, da minha avó ciclana, da minha... Você tem entendido a sua origem? Nossa origem não é da terra. Nós viemos dele, querido. Do céu. Nossa origem está no Criador. Foi o que aconteceu com Adão quando ele caiu. Ele saiu da posição de uma origem. Ele foi criado para dominar, para governar todas as aves do céu, isso, aquilo, outro, toda aquela história que a gente sabe tão bonzinho, bonitinho. Ele foi criado, a sua originalidade era ser governador. Era dominar, era governar. E aí ele decidiu sair de uma posição de origem. E ele começou a se envolver e a ser dominado pelas coisas, pelos prazeres desse mundo. Ele começou a sentir, a pensar, a falar, a agir como imaturo. Adão, eu acho interessante que Adão foi o único homem que não precisou sair da barriga de uma mulher. Foi o próprio Deus
que criou ele. A própria origem. A perfeição. Assim, ele foi pro lado da mentira. Ele acreditou na mentira. Entende? Mas ele rompeu. Moisés rompeu com a mentalidade. Moisés decidiu não se contaminar com os tesouros, com os prazeres. Nós precisamos decidir. Querido, uma vida com Deus, uma vida cristã é uma decisão. É uma decisão. A decisão é sua. Porque a gente tem o costume de falar, quem é que quer aceitar o Jesus? Aqui nessa igreja não, né? Graças a Deus que a gente não faz isso. Mas ele nos aceitou primeiro. Mesmo ainda nós somos pecadores, transgressores da palavra. Ele nos escolheu nele desde a fundação do mundo. Ele nos escolheu. E agora, eu preciso escolher. Eu preciso escolher. Eu preciso escolher aonde eu quero estar. Eu preciso estar posicionado no lugar certo para eu poder crescer. Amém? Então ele decidiu romper com as riquezas, com os prazeres do Egito. Ele decidiu romper. E a palavra do Senhor fala assim: o Deus desse século é o nosso ventre. Romper com os nossos próprios desejos, nossos próprios egos, nossas próprias vontades. Deus desse século. Vamos ler em... Eu não sei onde é, não. Eu me lembrei agora. Aqui. Achei. 2 Timóteo. Me lembrei desse versículo. 2 Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 3. Vamos ler. Capítulo 3. A partir do 1. Mas você precisa saber disso. Nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis, pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, o Deus do ventre, tá? Orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigo do bem, traidores, atrevidos, convencidos mais ao amigo dos prazeres do que amigo de Deus, tendo forma de piedade, mas enganando o poder dela. Fique longe também desses, pois entre esses se encontram os que se infiltram nas casas e conseguem cativar mulheres tolas sobrecarregadas de pecado, que são levados por todo tipo de desejos, que estão sempre aprendendo e nunca conseguem chegar ao conhecimento da verdade. E quando a palavra fala mulheres tola, ele está falando da igreja, tá? Ele está falando de mim e de você, porque a mulher é a figura da igreja. Que bom que a igreja sabe, né? Já fica mais fácil de caminhar. Quem estão sempre aprendendo e nunca conseguem chegar ao conhecimento da verdade. E do mesmo modo, Janes e Jambres resistiram a Moisés. Também estes resistiam à verdade. São homens que têm a mente totalmente corrompida, reprovados quanto à fé. Mas esses não irão longe, porque a insensatez deles ficaram evidente a todos, como também aconteceu com a insensatez de Janes e Jambres. Insensatos. Foram insensatos porque acreditaram e permaneceram na mentira. E glória a Deus, porque você está ouvindo uma palavra que é verdade.
A palavra de Cristo revelada. Então, é romper com uma mentalidade de mentira. Estar posicionado no lugar certo. Você quer amadurecer? Rompa com os prazeres do Egito. O pecado, querido. É pecado mesmo que eu estou falando. É o pecado. É o pecado. É o Deus desse século. É o Deus do nosso ventre. É os nossos desejos, as nossas ambições, as nossas arrogâncias, nossos orgulhos. É o pecado. Romper com o pecado. Pela fé, Moisés abandonou o Egito. Você está disposto de abandonar o mundo e viver para Deus? Tem um louvor que diz, né? Vou morrer para o mundo e viver para Deus. Você está disposto a abandonar o mundo e viver para Deus? Ou a gente faz assim, Senhor, eu te quero. Mas eu te quero assim, do meu jeito. Eu quero, eu vou na igreja, eu oro, mas eu gosto da minha cervejinha, eu gosto da minha paquera. Mesmo eu sendo casada, eu gosto de olhar no meu celular nudes. É pecado, querido. É pecado. Entendeu? O que Moisés decidiu abandonar e romper? O pecado da vida dele. O Egito. O lugar de prazeres transitórios. O lugar de prazeres pecaminosos. Nós somos e estamos aqui, querido. Entenda uma coisa. De passagem. Você não pertence a este lugar. Você tem uma origem. E você vai voltar à origem. A gente fala assim que eu vou para o céu. Não, querido, você não vai para o céu. Você vai voltar à sua origem. Você vai voltar para a sua origem. Sua origem está no Senhor. Você vai voltar para Ele. Porque dele, por meio dele, para Ele, são todas as coisas. Entende? Você é dele, querido. Você vai voltar para a sua origem. Você vai ser reconectado a esse lugar. Então ele decidiu, ele abandonou. Ele disse basta, chega do Egito. Não ficando amedrontado com a ira do rei. Muitas vezes a gente está amedrontados, com medo. Nós temos medo. E Moisés decidiu romper com medo. Ele decidiu romper com medo. E o medo, querido, ele nos paralisa. O medo, ele nos paralisa. E o Senhor quer que nós avancemos. E ele não teve medo do rei. Ele não teve medo do governo do rei. O rei, querido, representa um governo. Ele não teve medo do sistema. Você está com medo do sistema. Você está com medo. Você anda amedrontado com o sistema desse mundo. Não tenha medo, querido. Se posicione, cresça. Cresça, amadureça no Senhor. O Senhor quer, querido, filhos maduros. Para a gente romper e amadurecer, a gente precisa estar plantado no lugar certo. Romper com a nossa mentalidade de mentira, de escravo. E abandonar, como Moisés fez, de uma vez por todas, o Egito. De uma vez por todas, os prazeres transitórios desse mundo. Moisés decidiu crescer, querido. E tá apertado tudo que você está passando. Tá difícil. Querida, é para você crescer. Vou dizer o que o Senhor disse para mim. É para você crescer. Deus está me ensinando a ser forte
Tudo aquilo é para você crescer. Amém? E eu quero agradecer a Deus também, porque eu sei que foi Deus. O meu marido está trabalhando, né? E todo mundo sabe quanto tempo ele passou desempregado. Mas eu entendi, querido, que foi para eu crescer. Foi para eu aprender a depender do Senhor. Porque a gente é muito dependente do Senhor. Nós somos muito orgulhosos. E eu agradeço e louvo a Deus por isso. Louvo a Deus pela vida de cada um de vocês quando chegavam lá em casa com cesta básica. Eu louvo a Deus. Louvo a Deus pela vida de Tony. Que quando ele estava no diaconato, ele era insistente. E eu dizia assim, meu Deus, eu estou constrangida. Aí ele, é o amor de Deus por você, porque eu estava orando e não sei o quê. Daquele jeito dele. E eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês, de Alisson, de Belle, dos pastores dessa casa. Eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês, querido. E quero dizer a vocês, qualquer circunstância, por maior dificuldade que você está vivendo na sua vida, ou ainda vai viver, querido, só diga uma coisa, é para você crescer. Tudo serve para o nosso crescimento. Tudo que me aconteceu, tudo que eu passei, todo o abandono, toda a rejeição, como doeu, como eu sofri, como eu acreditei por muitas vezes em mentiras de Satanás sobre minha vida. Mas eu entendi, querido, que há uma verdade. Há uma verdade que sobressaía toda a mentira que eu ouvi de Satanás. E eu entrei nesse caminho. Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida, querido. Não há vida fora dessa verdade. Não há vida. Pare de se iludir, querido. Pare de se iludir. Se você ainda está se iludindo, querido, com as suas verdades, que você acha que é verdade, mas está disfarçada de mentira. Talvez você está aqui, você... Não estou entendendo nada que essa menina está falando aí na frente. Essa mulher está falando inglês para mim, não se preocupe. A palavra do Senhor fala que a voz que você decidir ignorar, ela vai se tornar estrangeira para você. Mas aquela voz que você decidir seguir, querido, essa sim vai ser seu destino. E cabe a mim e a você. Evangelho é decisão, é cruz, é renúncia. E para crescer, nós precisamos renunciar, amém?